Rússia promete diminuir os ataques contra a capital da Ucrânia. Família consegue contato com brasileira que estava morando em Mariupol. Empresária brasileira é acusada de aliciar mercenários para lutar contra a Rússia. Presidente Jair Bolsonaro sai do hospital e vai ao Mato Grosso do Sul entregar títulos de regularização fundiária. Brasil cria mais de 300 mil vagas de trabalho com carteira assinada. Aumentam as vendas de alimentos com descontos e prazo de validade quase vencido. Primeiro-ministro britânico Boris Johnson recebe 20 multas pelas festas que promoveu durante a pandemia. E a Faculdade de Medicina do Rio Grande do Sul participa de projeto que estuda algas marinhas para combater doenças respiratórias graves. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Rússia prometeu hoje amenizar os ataques à capital da Ucrânia. O compromisso foi anunciado durante as negociações realizadas em Istambul, na Turquia, com representantes da Ucrânia. E enquanto as tropas invasoras atacavam outras regiões do país, os governos dos Estados Unidos e do Reino Unido avisavam que não confiam na palavra de Vladimir Putin. As negociações organizadas pelo presidente turco Tayyip Erdogan em um palácio de Istambul aconteceram quando a invasão da Rússia em território ucraniano foi interrompida na maioria das frentes de batalha devido à resistência das forças ucranianas. O diálogo foi o primeiro encontro cara a cara entre os lados desde o dia 10 de março. Durante a conversa, a Ucrânia propôs adotar um status neutro, no qual negaria a entrada na aliança militar da OTAN. Em troca, quer garantias internacionais de que seu território será protegido de ataques atuais e futuros. As propostas incluiriam também um período de consulta de 15 anos sobre o status da Crimeia, anexada à Rússia. Após as sugestões, os negociadores russos disseram que vão examinar os pedidos e depois encaminhar ao presidente Vladimir Putin. Os ucranianos também pediram uma reunião entre Putin e o presidente Volodymyr Zelensky, mas não tiveram resposta. Enquanto as negociações em Istambul eram realizadas, o Ministério da Defesa da Rússia disse que a capacidade militar da Ucrânia foi seriamente degradada após uma série de bombardeios e que o avanço russo continua em território ucraniano. Nas imagens publicadas pelo Ministério, comboios militares com marcações com a letra Z, que são referências a veículos russos, foram vistos em uma estrada que leva à cidade portuária de Mariupol, no sul da Ucrânia, a mais atingida pelo confronto. Já no município de Mykolaiv, também no sul, um míssil abriu um buraco no principal prédio administrativo da cidade. As autoridades disseram que o ataque deixou civis mortos e ao menos 20 pessoas ficaram feridas. A Rússia, que enviou dezenas de milhares de soldados para a Ucrânia no dia 24 de fevereiro, insiste em negar ataques aos civis e culpa a Ucrânia pelo repetido fracasso em chegar a um acordo sobre corredores humanitários para os civis presos em cidades que continuam sendo bombardeadas. Enquanto os ataques continuam e as reuniões não alcançam o efeito esperado pelas comitivas, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um forte apelo ao parlamento dinamarquês. Disse que a Europa deve reforçar as sanções à Rússia, que incluem o bloqueio do comércio, a interrupção da compra de petróleo e o fechamento de portos para os navios russos. Com mais de um mês de guerra, o maior ataque a um país europeu desde a Segunda Guerra Mundial fez com que quase 4 milhões de pessoas fugissem para o exterior. O confronto ainda deixou milhares de pessoas mortas e feridas. A família da artesã Silvana Pilipenko, a paraibana que estava desaparecida em Mariupol, na Ucrânia, finalmente foi encontrada através do filho Gabriel e já está a caminho de casa.
Gabriel estava a trabalho em Taiwan e tentou entrar na Ucrânia para procurar por notícias da mãe. Mas mudou de ideia ao chegar na Alemanha e ver que a situação se mostrava muito perigosa. Desde então, ele estava na Alemanha tentando contato com a mãe. Depois de 26 dias, ele conseguiu o contato por telefone. Sem dar detalhes, Silvana disse que o sinal de telefone estava muito ruim e não deu para falar muito. Ela estava com a família em Mariupol. O engenheiro também disse que o Itamaraty está ajudando em todo o processo, especialmente o funcionário André Mourão, da Embaixada Brasileira na Ucrânia. E segundo a irmã da artesã Mary Vicente, Silvana, o marido e a sogra foram localizados na manhã desta terça-feira e estão saindo da Ucrânia, indo em direção à Crimeia. E agora a notícia sobre a Covid aqui no Brasil. O nosso país é o quarto que mais aplica vacinas contra a Covid-19 no mundo. Até o momento são 412.900.609 aplicadas. Delas, mais de 76.919.000 são as de reforço. E as chuvas dos últimos meses ajudaram a aumentar os níveis dos principais reservatórios do Brasil. As regiões Sudeste e Centro-Oeste atingiram os maiores índices dos últimos 9 anos. Atualmente, o nível de armazenamento está quase em 63%. Os reservatórios deste subsistema são responsáveis por cerca de 70% da geração hídrica do país. No segundo semestre de 2021, o armazenamento não chegava nem a 23%. A situação hídrica também está favorável no Nordeste, onde os reservatórios estão com níveis de armazenamento em mais de 93% e os do Norte quase 100%. Apenas os do Sul registram níveis ainda mais baixos, com 42% do volume útil. Com esses níveis classificados como bons, a tendência é que, com a redução do uso das termoelétricas, que aumentam os custos de geração e produção, o governo federal poderá rever a bandeira tarifária de escassez hídrica. E veja a seguir, o presidente Jair Bolsonaro sai do hospital e vai ao Mato Grosso do Sul para entregar títulos de regularização fundiária. E ainda, o Brasil criou mais de 300 mil novas vagas de emprego com carteira assinada. Um boletim médico divulgado hoje revelou o problema que levou o presidente Jair Bolsonaro ao hospital. O presidente Jair Bolsonaro saiu do hospital hoje de manhã. Ele foi internado ontem à noite depois de ter refluxo e desconforto abdominal. Na unidade, o presidente passou por uma bateria de exames para saber se ele teve uma nova obstrução intestinal, como a que apresentou em janeiro deste ano. Na ocasião, o presidente ficou 2 dias internado. De acordo com o boletim médico, a hipótese foi descartada e Bolsonaro recebeu alta horas depois. Segundo apoiadores do presidente, ele já estava se sentindo mal desde domingo, mas ainda apresentava dores leves. Em rápido pronunciamento, Bolsonaro disse que teve uma noite mal dormida, mas que estava bem. A Secretaria Especial de Comunicação do Palácio do Planalto ainda não confirmou se o presidente vai continuar em avaliação médica para evitar novas dores. E depois de sair do hospital, o presidente Bolsonaro viajou ao Mato Grosso do Sul, onde entregou títulos de propriedade rural a famílias assentadas no distrito Nova Itamaraty, em Ponta Porã. O presidente chegou a Mato Grosso do Sul por volta das 11 horas da manhã no Aeroporto Internacional de Ponta Porã, na fronteira do Brasil com o Paraguai, onde foi recebido por centenas de apoiadores. Depois ele seguiu em um helicóptero do Exército até o distrito de Nova Itamaraty, que fica a 50 quilômetros de distância. No local, milhares de pessoas se aglomeravam desde o início da manhã. O distrito de Nova Itamaraty conta com quase 3 mil famílias vivendo aqui. A pecuária vem num crescimento acelerado, com quase 34 mil cabeças de gado, assim como a produção de leite, 36 mil litros por dia. Agora, com a regularização fundiária, esses proprietários de direito terão acesso a linhas de crédito bancário, trazendo mais desenvolvimento para essa região.
Acompanhado da ministra da Agricultura e Pecuária, Tereza Cristina, do presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho, além de outras autoridades, o presidente entregou para os assentados do distrito, que é o maior de Mato Grosso do Sul, com mais de 15 mil habitantes, mais de 2.600 títulos definitivos de posse das terras. Algumas famílias já aguardavam há mais de 20 anos pela posse formal das propriedades. Pessoas que há quase 20 anos estão esperando por este pedaço de papel, mas que na verdade representa uma carta de alforria, uma carta que vai lhe dar autonomia sobre aquele pedaço de terra. De imediato, esse pedaço de terra passa a valer mais. Ela passa a ser uma cidadã em toda a sua plenitude. Ela sabe que todas as benfeitorias que porventura fizer naquele pedaço de terra, ficará para os seus filhos e para os seus netos. Não tem preço que pague a satisfação de ver no semblante dessas pessoas humildes receber esse título. E eles são donos da sua terra, deixam de ter a insegurança de poder um dia serem retirados. Então agora a gente vai fazer para que todos tenham. Ainda temos alguns gargalos para retirar, mas já demos o pontapé inicial e Mato Grosso do Sul, eu acho que em um ano pode ter todo mundo que puder ser regularizado. É uma gratificação muito grande, a gente vai passar a ter crédito, a gente vai poder começar a andar com a própria perna nossa e adquirir o sonho da gente, que é adquirir um carro pela produtor rural, por financiamento para casa, tudo, nós conseguimos com esse título. Bolsonaro fez ainda uma visita surpresa no município de Antônio João. O presidente desceu de helicóptero em um campo de futebol e foi a pé até a estátua que homenageia o tenente Antônio João Ribeiro, considerado um herói do Exército Brasileiro e morreu na Guerra do Paraguai, ocorrida entre os anos de 1864 e 1870. Os pagamentos do abono salarial PIS referentes ao ano base 2020 para trabalhadores do setor privado nascidos em novembro começaram nesta terça-feira e os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 29 de dezembro. O calendário de recebimento leva em consideração o mês de nascimento para trabalhadores da iniciativa privada e o número final da inscrição para servidores públicos. Se quiser saber se tem direito ou quanto e quando vai receber o abono salarial, o trabalhador pode ligar para o número 158 ou consultar a carteira de trabalho digital. No mercado financeiro desta terça-feira, o dólar fechou em queda de 0,29%, com os mercados acompanhando a nova rodada de negociações diretas entre Rússia e Ucrânia. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 4,75 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,07%, com 120.014 pontos. Uma pessoa resgatou R$ 1.650.000 que estavam esquecidos. O valor referente a cotas de consórcio foi localizado através do sistema do Banco Central Valores a Receber. Até agora, os clientes estavam localizando apenas centavos ou poucos reais. Segundo o diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central, Maurício Moura, esse foi o maior valor recuperado nas 3 primeiras semanas de funcionamento da ferramenta. O nome do felizardo foi mantido em sigilo. O Brasil abriu mais de 300 mil novos postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro. Foi o segundo resultado positivo seguido do mercado formal. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, foram feitas em fevereiro mais de 2 milhões de contratações e quase 1.700.000 demissões no mercado formal. Com isso, o Brasil gerou mais de 328 mil postos de trabalho com carteira assinada. Este foi o segundo resultado positivo seguido no mercado formal. Em fevereiro, os dados apontaram para saldo positivo no nível de contratações em todos os 5 setores econômicos, com destaque para os serviços, que abriram mais de 215 mil postos formais, o equivalente a quase 2/3 de todas as contratações.
O saldo positivo do segmento foi distribuído principalmente nas atividades que envolvem administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais. Também fecharam fevereiro com mais contratações a indústria geral, a construção, a agropecuária e o comércio. Com um saldo positivo de contratações, o Brasil agora soma mais de 41 milhões de vínculos ativos, uma alta de 6,69% em relação a fevereiro do ano passado. No acumulado dos 2 primeiros meses de 2022, o Brasil já tem saldo positivo de quase 479 mil admissões no mercado formal. E veja a seguir: o brasileiro aposta em alimentos próximos ao vencimento que são vendidos com desconto. E veja também que a situação da economia deixa comerciantes e consumidores mais cautelosos com a Páscoa. Uma pesquisa comprovou que a cautela deverá ser a marca da Páscoa deste ano. Uma data que está para o próximo dia 17 de abril. Quem vende e quem vai comprar chocolates decidiu pensar 2 vezes antes de colocar a mão na carteira. A movimentação econômica da Páscoa deste ano deve ser inferior à do ano passado e deve totalizar 218 milhões em Mato Grosso do Sul, conforme indica a pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da FEComércio e Sebrae. A variação de valores já considera a correção do período. A queda se deve ao momento econômico, considerando a inflação e taxa de juros que fazem com que o consumidor perca seu poder de compra. Ele aponta um montante de 25 milhões de dinheiro que serão arrecadados na comercialização desta gastronomia e da troca de presentes, ovo de Páscoa principalmente, né? 25 milhões é menos do que foi o ano passado, um pouco. De fato, é receio sim, o consumidor está mais consciente de colocar a mão no bolso. E também é o seguinte, talvez nessa pesquisa, nós estamos levando em consideração que também aumentou muito a informalidade do produto, né, ovo de Páscoa, que é feito artesanalmente. Mesmo com um cenário menos favorável para compras de acordo com a pesquisa, o presidente da sede acredita na experiência dos comerciantes na hora de realizar as suas compras de materiais para a Páscoa. De fato, o comércio sempre sofre com esse tipo, que ele tem apenas um parâmetro e fica receoso. Mas geralmente agora é muito mais fácil, dada a experiência do comerciante, né, do empresário, talvez ele compre já baseada na venda do ano passado, e às vezes nem aumenta o número de pedidos, que às vezes é obrigado depois fazer promoções, para fazer liquidações dos produtos que restam, porque eles também eles têm a data de validade, né? Então eles são perecíveis. O valor médio dos presentes deve ser de R$ 125,85. A pesquisa mostrou que 54,1% das pessoas pretendem presentear nessa Páscoa. Sobre as compras, a opção de presente é principalmente ovos de Páscoa, apontados por 53%, seguidos dos bombons com 18%, ovos caseiros com 9% e barra de chocolate com 8%. Filhos e cônjuges serão os principais presenteados, perfazendo 51,3% e 23,42%, respectivamente. Depois vem os sobrinhos com 21,6%, pais com 16,55% e a própria pessoa com 17,45%. A maior parte, 85,3%, pretende comprar presencialmente. Mas apesar da pesquisa, muitos comerciantes esperam por um aumento nas vendas da Páscoa em relação ao ano passado. Rubens, que tem produção própria de ovos de chocolate em Dourados, é otimista em relação à comercialização dos produtos. Hoje ele atende não só o estado de Mato Grosso do Sul e investe de olho em novas projeções. Nós estamos trabalhando numa projeção de um aumento de 15% a 20% em unidades. Haja visto que nós temos aí uns lançamentos, né, para esse ano, 4 lançamentos. Nós atendemos uns 80% dos municípios de Mato Grosso do Sul. Nós temos clientes no interior de São Paulo, temos um parceiro lá no Belém do Pará, temos um cliente em Porto Velho que carrega aqui todo ano um pouco, e esse ano
abrimos um outro parceiro lá em Brasileia, no Acre. Nós aqui do Mato Grosso do Sul, a gente acompanha muitos as redes de supermercado que compram direto das indústrias e também nossos clientes que compram de distribuidoras. Nossos clientes que compram de distribuidoras, tem alguns que não receberam nenhum ovo de outras marcas. E aí nós estamos aí para suprir essa necessidade, e já são nossos clientes também. Então, por isso também essa projeção de crescimento. Os comerciantes que vendem produtos próximos do prazo de validade estão aumentando as vendas no Brasil. Isso porque os descontos são bem generosos e têm atraído cada vez mais os consumidores. Está se tornando cada vez mais popular no Brasil a venda de alimentos que estão prestes a vencer, à medida que mais famílias estão tentando economizar em meio ao aumento dos preços por conta da crise no leste europeu. Com dois dos maiores exportadores de grãos do mundo, Rússia e Ucrânia, envolvidos no conflito militar, a alta de preços desencadeada pela queda na oferta de alimentos está atingindo muitos países ao redor do mundo. No Brasil, mais pessoas estão buscando ofertas nos supermercados para atender suas famílias. Em um comércio na Grande São Paulo, os negócios estão crescendo à medida que os clientes compram produtos prestes a vencer que custam muito menos do que os itens normais. Dentro da loja, uma embalagem de pão a menos de uma semana do vencimento é vendida por R$1. Já o mesmo item fresco nas prateleiras dos grandes supermercados custaria de R$5 a R$6. A maioria dos pontos de venda estão localizados na periferia das grandes cidades, ou mesmo em cidades pequenas. O que pode pesar na conta é o custo do combustível, outro item com preços em alta no Brasil. Mesmo assim, clientes apostam nesta forma mais econômica de fazer compras. De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 285 mortes e 14.220 novos casos. Dos mais de 29.882.000 diagnósticos, mais de 28.618.000 pessoas já se recuperaram e 604.000 seguem em acompanhamento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu que os turistas estrangeiros não deverão mais ser submetidos a regras tão rigorosas em relação à vacina contra a Covid. A Anvisa recomendou ao governo federal a revisão nas regras para a entrada de viajantes no Brasil, seja por via aérea, terrestre ou hidroviária. Em nota técnica, foram atualizadas as recomendações da agência impostas aos viajantes para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. A agência reguladora propôs a suspensão da apresentação da declaração de saúde do viajante para os turistas que chegam por via aérea. Outra orientação atualizada é a que indica o fim da exigência de teste de detecção da Covid para pessoas já vacinadas. Também foi recomendada a suspensão da medida de quarentena para viajantes não vacinados ao ingressarem no país. Outra mudança proposta é a reabertura da fronteira internacional aquaviária para passageiros vacinados ou com teste negativo para o coronavírus. De acordo com a nota, deve ser mantida a comprovação de vacinação completa para todos que pretendam ingressar no território nacional. Os viajantes não vacinados ou que não estejam completamente vacinados podem apresentar o resultado negativo para a Covid em teste realizado em até um dia antes do embarque ou desembarque no Brasil. E veja a seguir, a empresária brasileira é acusada de aliciar mercenários para lutar na Ucrânia contra os russos. E veja também, brasileiro revela expectativa de que o preço da gasolina poderá cair. Uma empresária brasileira está sendo acusada de aliciar mercenários para combater na guerra da Ucrânia. A acusação foi feita por uma televisão estatal da Rússia. Nossa reportagem conversou com exclusividade com um dos brasileiros que se ofereceram como voluntários para lutar no leste europeu. Ele confirmou que há suspeitas de que alguns homens receberam dinheiro para se infiltrar no grupo.
A denúncia foi feita em um programa da TV Rússia 24, que abordou a participação de mercenários na guerra da Ucrânia. A emissora é controlada pelo governo da Rússia. И бегут из Украины те, кто видел, как бьют российские калибры. На Явровском полигоне тренировалось 1000 иностранных наемников. Где они теперь? Я не знаю, что сказать. Спецназ со всего мира, из Франции, со всей Европы, из Южной Кореи, Чили, Америки, Канады. Rебята, там весь мир, там спецназ со всего мира. O apresentador identifica a corretora de imóveis Irina Norme como sendo a responsável por aliciar mercenários para combater na Ucrânia. Os dados e a rede social dela são expostos no programa, que ainda enfatiza um trecho onde ela diz que crianças estariam sendo estupradas pelo exército russo. Таких персонажей помогает набрать, например, Ирина Норми. Она риэлтор, да не совсем. Рекламирует группу «Бразильские волонтеры» и в личном аккаунте в соцсетях, и в рабочем, а теперь уже и видео записывает. О том, что русская армия якобы, вы только вдумайтесь, насилует украинских детей, пока вы спите в теплых постелях. Irina era líder do grupo de brasileiros que se mobilizou nas redes sociais para lutar como voluntários ao lado da Ucrânia na guerra contra a Rússia. Eles estavam arrecadando dinheiro na internet para a viagem. Sou Gilmar Santana Pereira Lacerda, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, sou voluntário na guerra contra a Rússia na Ucrânia. Meu nome é Júnior Campos, sou cearense, sou voluntário para a guerra na Ucrânia. Sou Maurício Leginis, sou voluntário para combater na guerra da Ucrânia contra a Rússia. Olá a todos, sou o Fábio aqui de São Paulo, capital, mais um voluntário a se juntar à Força Estrangeira de Libertação da Ucrânia. В соцсетях и в рабочем, а теперь уже и видео записывает. Após ter a imagem exibida na TV russa, a empresária passou a receber ameaça nas redes sociais e teve até dados pessoais divulgados. Alguns dos xingamentos foram feitos em russo e inglês. Procurada por nossa reportagem, a empresária disse por mensagem que não iria comentar o assunto. Mas em uma entrevista concedida no último dia 7 de março, a mulher disse que sua intenção era apenas ajudar. Talvez para muitas pessoas não faz sentido. Eu sou militar, você quer combater a guerra e tal, mas, cara, a pessoa nasceu com a vontade de ser militar. Então, por que eu não ia ajudar uma pessoa a querer ajudar outras pessoas a trocar da vida? Para mim, não consigo ver o lado que eu estou apoiando na guerra. Porque se você está depositando dinheiro no Banco Central da Ucrânia, como os brasileiros estão fazendo, e que não achem correto também, você está apoiando a guerra também. O grupo de voluntários brasileiros chegou a reunir 195 pessoas, mas acabou sendo desfeito após a polêmica. Nossa reportagem conversou com exclusividade com um dos integrantes e ele confirmou as suspeitas de que mercenários estariam aproveitando esse trabalho para entrarem disfarçados na Ucrânia. A intenção deles não seria lutar ao lado do povo ucraniano, mas teriam sido contratados para buscar algumas pessoas específicas. Fábio Moraes foi quem confirmou as suspeitas. Ele disse, inclusive, que por causa da suposta presença de mercenários, o grupo acabou sendo desfeito. Confirmaram para mim que eles saíram desse grupo realmente porque eles identificaram que tinha conversa relacionada a mercenários. A partir do momento que falam para entrar ilegal no país, a gente já vê que não é coisa certa, né? Para entrar ilegal num país já não é coisa certa. E coisas relacionadas a, como se diz assim, serviço de extração, né? De ir resgatar respectivas pessoas e voltar. Não era missão de paz, missão para ir ajudar a população civil, não. Eles já tinham, as conversas que nós ouvimos, e eu não posso comprovar. Segundo o Fábio, o interesse dos mercenários era usar o trabalho dos voluntários brasileiros para facilitar a entrada na Ucrânia. Por causa disso, o grupo também teria sido investigado pela Polícia Federal Brasileira e por agentes secretos da Rússia. Possivelmente, eles iriam estar blindados pela nossa causa. Então, eu creio que se aconteceu foi isso daí. Eu fiquei sabendo que muitas pessoas sofreram ameaças de russos no Instagram e fiquei sabendo também que a Polícia Federal estava investigando os grupos. Sobre a empresária que estava à frente do grupo,
O voluntário disse não saber de fato se ela tinha relação com os mercenários, mas afirmou que depois de toda a polêmica envolvendo o nome dela, os integrantes do grupo decidiram se afastar. A Irina chegou no nosso grupo já estava formado. Ela nos ajudou com divulgação, sabe, nos ajudou com planejamento, mas em um determinado momento que estourou essa bomba aí de comentários, tal, tudo de mercenários, a gente cortou relações com ela. Então a gente se desvinculamos de contato com ela e dela ter acesso às redes sociais e tudo mais. O consumidor brasileiro aguarda com ansiedade uma possível redução no preço dos combustíveis. A situação tanto de quem para em um posto ou precisa pagar a tarifa do ônibus piorou nos últimos tempos. A Ana Paula está pensando em voltar a ir para o trabalho de ônibus. O aumento do preço dos combustíveis pesou no bolso. É a única alternativa, né? Porque, cara, todo dia a gente tenta abastecer um pouquinho, 50 aqui, 50 ali. E é todo dia, né? Porque você bota 50, não dá nem 7 litros direito. No caso do Joaquim, o problema é o gasto de R$50 por dia para abastecer o carro com gasolina desde o último aumento. Tá tirando da minha despesa, da minha casa, para poder botar combustível. Que R$50 a mais, quer dizer, de um mês para cá, R$50 a mais por dia, né? No final do mês dá uma diferença grande. De acordo com a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, o litro da gasolina subiu quase 33% do ano passado para cá. Na prática, o valor médio aumentou quase R$2 e está em R$ 7,21. Quem usa o óleo diesel também sentiu o aumento. Se no ano passado o litro custava R$ 4,20, atualmente o valor está em R$ 6,56. Segundo o governo federal, o maior motivo para o aumento do preço do combustível é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que levou o valor do barril do petróleo a $130. Começou a cair e, para este economista, a expectativa do fim dos conflitos deve reduzir ainda mais a cotação. Na minha percepção, a gente saindo desse ambiente ainda um pouco de Covid e saindo desse ambiente de guerra, o país deve ter uma queda no preço dos combustíveis para alguma coisa. A minha conta varia entre 4,80 e 5,40, dependendo da taxa de câmbio e preço do barril de petróleo. Mas depois da forte pressão do Congresso Nacional e dos próprios motoristas, o presidente Jair Bolsonaro decidiu demitir o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silvio Luna. O mandato do atual presidente da estatal iria até março do ano que vem e deverá ser substituído pelo economista Adriano Pires, nome que será analisado pelo Conselho de Administração da empresa. Durante uma palestra no Supremo Tribunal Militar, o agora ex-presidente da empresa aproveitou a oportunidade para justificar o aumento. Tudo que estava sendo planejado, colocado, virou de cabeça para baixo, a partir de agora. Hoje o pessoal trabalha com expectativa de que essa guerra termine no horizonte curto, chegue-se ao entendimento, ou chegue-se a uma distensão, para a partir daí saber como vai ficar esse arranjo, essas pedras no tabuleiro. Qual é o rearranjo que vai ter com relação, particularmente com relação à Rússia, que é um grande fornecedor de gás para a Europa, para o mundo inteiro. Né? O desconforto do Palácio do Planalto com o comando do general Silvio Luna se intensificou depois da elevação de 18% do preço da gasolina e de 25% do preço do diesel nas refinarias. Com o aumento, o presidente Jair Bolsonaro ganhou o apoio do Congresso Nacional para demitir o atual presidente da Petrobras. O primeiro debate é que tipo de impacto a mudança da diretoria da empresa vai ter sobre os preços dos combustíveis. Na minha visão, vai ter um impacto bastante pequeno, porque a empresa possui uma estrutura de governança bastante solidificada. Ela tem acionistas minoritários representados tanto no Conselho Fiscal como no Conselho de Administração. Ela tem uma série de imposições dadas pela ANP e até outras imposições internacionais. Então, portanto, a gente tem que lembrar que ela é listada em Nova York, então ela não pode fazer qualquer coisa. Eu acredito que a nova administração ela deve manter um caráter técnico na gestão da empresa. E enquanto o preço dos combustíveis não diminui, os motoristas continuam a pagar uma conta ainda bem salgada. Gastei mais ou menos 30% a mais
do que antes. As ruas do centro e da região sul do Rio de Janeiro amanheceram com grandes quantidades de lixos espalhados pelo chão. Um reflexo da greve dos garis que está causando transtorno nos cariocas. Os efeitos da greve foram sentidos em várias regiões do Rio de Janeiro, principalmente em pontos do centro e da Zona Sul. Ruas ao redor da estação de trem central do Brasil e da Lapa são as mais afetadas, com sujeira espalhada por toda parte. Já na Rua do Senado, pilhas de lixos nos fundos de um colégio atraíram ratos em plena luz do dia, levando risco aos estudantes. Nos últimos dias, moradores sofreram com mau cheiro e até mesmo tiveram dificuldade para se locomover. Alguns caminhões que fazem a coleta do lixo deixaram as garagens, mas foram recolhidos no quartel da Guarda Municipal em São Cristóvão. Algumas das reivindicações dos garis para voltarem ao trabalho são reajuste de 25% nos salários e ticket alimentação, conclusão do plano de cargos, carreiras e salários, além da implantação do adicional de insalubridade para os agentes de preparo de alimentos. Na última audiência de conciliação, uma proposta de reajuste de 5% foi recusada em assembleia. O sindicato garante que, enquanto o impasse não for resolvido, a greve será mantida. A capital fluminense também sofreu com a paralisação dos rodoviários. O dia foi marcado por aglomerações em vários pontos de ônibus e nas principais estações da cidade. Na de Santa Cruz, uma das principais da zona oeste do Rio, passageiros enfrentavam empurra-empurra em busca de um lugar nos coletivos que saíam em direção ao terminal Alvorada. Apesar do transtorno, a situação já foi normalizada. Pela última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil venceu a Bolívia em La Paz, capital boliviana, por 4-0. Os gols foram marcados por Lucas Paquetá, Richarlison 2 vezes e Bruno Guimarães. O Brasil volta a campo agora apenas em junho para amistosos preparatórios para o torneio mundial. Lembrando que o sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar 2022, que será realizado em novembro e dezembro, ocorrerá nesta sexta-feira, dia 1º de abril. Um estudo apontou que a vacina do Instituto Butantan, que é candidata a combater a dengue, gerou resposta imune em mais de 90% dos voluntários. O Instituto Butantan divulgou os resultados promissores de uma vacina contra a dengue, que vem sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Os estudos mostraram que a vacina induziu a geração de anticorpos em 100% dos indivíduos que já tiveram contato com a dengue e em mais de 92% daqueles que nunca haviam tido contato com o vírus. Os achados referentes à fase 1 do ensaio clínico, realizada nos Estados Unidos, foram publicados em um periódico científico. Já a segunda etapa da pesquisa mostrou que a vacina induz a formação de anticorpos em mais de 70% dos indivíduos contra os 4 subtipos do vírus da dengue, com apenas uma dose. Os resultados dessa fase foram publicados na revista Lancet Infectious Diseases. A análise contou com a participação de 200 adultos que receberam 2 doses do imunizante ou placebo. Nessa fase, foi avaliada a capacidade da segunda dose de aumentar os anticorpos. A dose adicional não induziu diferenças significativas, confirmando que uma única dose da candidata à vacina é suficiente para produzir resposta imunológica contra a doença. A vacina também se mostrou segura e sem efeitos adversos graves. Agora, os especialistas conduzem os estudos clínicos de fase 3. As cirurgias de varizes tiveram uma queda de 69% durante a pandemia em todo o país, motivo que tem relação com o medo das pessoas de contrair a Covid-19 ao pisar em um hospital. Os dados são da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que faz um alerta para as consequências dessa doença. As varizes são dilatações tortuosas de veias que aparecem principalmente nos membros inferiores. A doença faz com que o sangue circule mais lentamente, podendo provocar vários outros problemas sérios, como trombose e embolia pulmonar. Elas costumam ter origem genética e podem aparecer em situações como gravidez, obesidade, sedentarismo e uso contínuo de pílulas anticoncepcionais.
Há 3 anos, a rede pública realizou quase 70 mil cirurgias para varizes, número que caiu para menos de 29 mil em 2020, quando a pandemia se instalou no país. No ano passado, o número foi ainda menor, apenas 21 mil cirurgias. Essa tendência foi registrada em todas as regiões do país, sendo a pior situação na região norte, com queda de 72%. Logo atrás estão as regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. O Ministério da Saúde informou que, mesmo enfrentando um cenário de pandemia, apoiou estados e municípios para a manutenção do acesso da população aos serviços realizados pelo SUS. Morreu hoje aos 76 anos Elifas Andreato. Ele estava internado desde a última semana após ter sofrido um infarto. Ilustrador e um dos maiores designers gráficos do Brasil, Andreato foi responsável por inúmeras capas de discos e livros que entraram para a história, ganhando destaque com a coleção de folhetos sobre a história da música popular brasileira, publicada em 1970. A Faculdade de Medicina da FURG faz parte de um projeto de estudos sobre infecções respiratórias no Rio Grande do Sul, com o objetivo de estudar as possibilidades de remédios a partir de fontes marinhas. Docentes, pesquisadores e alunos da área interdisciplinar de Ciências Biomédicas do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Saúde, da Faculdade de Medicina da FURG, integram o projeto Estudos Multidisciplinares de Microbiomas em Infecções Respiratórias no Rio Grande do Sul. Geração de ferramentas inovadoras para prognóstico, epidemiologia e desenvolvimento de novos fármacos. Coordenado pela professora Marilene, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a FURG ficará responsável pelos estudos de metagenômica da microbiota pulmonar em pacientes diagnosticados com tuberculose, micoses associadas ou não à Covid-19, os padrões polimicrobianos com prognóstico, sucesso terapêutico e desfecho clínico nas doenças selecionadas. Além disso, a FURG também participará da prospecção de novos antimicrobianos, particularmente para o tratamento da tuberculose, a partir de fontes marinhas. A participação da FURG nestas redes é uma oportunidade para potencializar cientificamente os grupos de pesquisas envolvidos, especialmente quanto à capacidade de realizar estudos de metagenômica relacionadas à saúde humana e prospectar novos fármacos a partir de fontes marinhas. E agora você vai acompanhar os números atualizados do placar da volta da vitória da Igreja Internacional da Graça de Deus. Nesta terça-feira temos um total de 23.002 pessoas curadas. E veja como foi um dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para... Esta senhora chega certa de que Jesus vai operar. Vim buscar a benção, eu estou com desgaste de osso na bacia, tem que operar essa perna. Essa aqui eu coloquei prótese e essa aqui tem que operar e tá difícil. A caminhada da fé não pode faltar. E olha só esta senhora que entrevistamos lá na entrada da igreja, já conseguindo subir no altar sem precisar de ajuda. Quanto tempo você estava usando essa muleta? Isso aí dá uns 9 anos. 9 anos? Por que, Cido? Operei a perna direita, coloquei uma prótese e agora eu tô ruim desse lado. Você... Se eu vou buscar a minha vez... Você só andava com ela? Só com ela, então... às vezes até com as duas. Até com as duas. Mostra como é que você estava andando, chegou aqui. Assim, ó. Sumiu a dor, Cido? Sumiu. Põe a muleta no ombro agora. Eu vim aqui para dar minha bênção, para mim receber. E recebeu, Cido? Recebi. Então vai caminhando agora. Olha aí, pessoal, olha que coisa bonita. A Volta da Vitória aliviou um pouco, mas eu disse, eu não vou ficar só na Volta da Vitória, eu quero fazer a marcha lá na frente. E eu pedindo em pensamento para o missionário, né? E até que ele chamou quem tinha problema para ir ali na frente, né? E então eu consegui levantar a muleta e caminhar sem ela. Estou indo para casa feliz da vida. Oh, glória.
E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.